Pois bem, pessoal, seguindo então esse nosso terceiro vídeo, vamos repetir esse procedimento para mais duas bandas de satélite, de forma a gente estar fazendo o que é denominado composição colorida ou composição do RGB. No decorrer desse vídeo eu vou estar explicando para vocês alguns fundamentos básicos de sensoriamento remoto, e neles a gente vai poder criar situações favoráveis na identificação de elementos na paisagem. Então nós vamos importar, naquele nosso item, importar dados matriciais, na pasta BD Prova, nós vamos importar quais bandas, Vamos abrir aqui para ver o nome delas. Como a gente já importou a banda 5, vamos importar a banda 4 e a banda 3. Estão as duas aqui sobre as demais. E aí aquele procedimento básico, de reprojetar, raster, projeções, reprojetar. Aqui já está o nome do arquivo certinho, na pastinha UTM, A gente já vai botar aqui, ótimo. O nome vai ser parecido, só que ao invés da banda, no caso 5, deixa eu verificar o nominho lá, nós vamos colocar a banda 4, ótimo. PSG já está aqui, que é o Latilong WGS84, perdão, não é Latilong, é UTM UTM WGS74 24N. E aí nós vamos colocar siglas 2000 UTM 24S. O primeiro foi fácil. Agora a gente vai repetir o procedimento também para a banda 3, que é a banda do verde. A banda 5, como eu havia falado, é a banda do infravermelho. A banda 4 é a banda do vermelho e a banda 3 é a banda do verde. Bom, seguindo aqui o mesmo procedimento, de forma mais ágil para poder facilitar para vocês esse primeiro vídeo de familiarização com algumas ferramentas no QGIS. Óbvio que no dia a dia eu não uso esse caminho porque é bem mais trabalhoso, mas à medida que a gente for avançando aí nessas pequenas aulas, a gente vai aprendendo um pouco mais, sem pressa, E aí a gente tem a banda 4 e a banda 3, falta fazer o recorte, mesmo procedimento, raster, extrair, recorte, mesmo procedimento que eu me referi à última aula. No caso a banda 4 vai sair dentro daquela pastinha clipe. Eu vou aproveitar o nomezinho que já está escrito, Eu clico uma vez sobre ele e só altero aqui. Então, a gente está cortando a banda 4, beleza, nenhum valor de 0, camada máscara e ok. Concluído, maravilha. Removendo aqui a banda 4 reprojetada. E a última aqui, a banda 3. Em sequência, nas bandas clipes aqui, só mudou o nomezinho. Nenhum valor, camada máscara, ok. Terminou. Eu tenho pelo menos 3 bandas para fazer a composição RGB. Vou remover essa última aqui, essa última camada inteira. Vamos organizar nosso empilhamento, camada 5. Aqui o focozinho sobre todo mundo. Alto caparal pode vir aqui. E aí a gente está visualizando todo mundo ali pertinho, 3, 4 e 5. Ótimo. Nesse momento nós vamos fazer a nossa primeira composição colorida.
Vou passar para vocês um pequeno esquema aqui, só para vocês entenderem o que a gente fala tanto de composição colorida, RGB, banda 4, banda 3, banda 2, banda 8, banda 7, né, que parece um pouco confuso, mas depois que vocês entendem esse fundamento, as coisas ficam bem mais fáceis. Bom, esse pequeno slide aqui ele mostra pra gente todo o espectro eletromagnético, né? A onda eletromagnética ela vem em diversos comprimentos, desde extremamente pequenos, né, como os raios gama, até os grandes, né, os grandes comprimentos de onda de grande amplitude, que nós temos as ondas de rádio. E dentre essa gama enorme de espectros tem aqui a que a gente enxerga, que é o espectro visível, né, do azul até o vermelho. Aqui nós temos o infravermelho próximo, que é limítrofe. Aí nós temos o infravermelho próximo, o NIR, né? E temos o SUIR, que representa no Landsat 8 as bandas 6 e 7, né? Nós estamos trabalhando no programa com o NIR, que é a banda 5. E aqui do outro lado nós temos o ultravioleta, né, que é um comprimento de onda muito curto, assim como o raio-x e gama pode causar câncer, justamente pelo comprimento de onda ser tão pequeno, ele consegue penetrar nas estruturas celulares e causar mutações, né, mudanças nas ligações químicas a nível de DNA e tal. Pois bem, a gente sabendo que existe uma faixa enorme de espectro e reconhecendo a nossa limitação da capacidade de enxergar esse espectro, temos que entender que os objetos eles têm respostas às diferentes faixas do espectro diversa àquelas que a gente consegue enxergar. E aí, quando a gente fala nisso e quer trazer isso para a tela do computador, quero visualizar isso, basicamente a gente tem que entender o seguinte fundamento. Coloquei a imagem desse rosto dessa mulher aqui, né? Aparentemente parece ser um monte de quadrícula, né? É uma imagem composta por várias células, né, um mosaico. Quando a gente tira uma foto e vai dando zoom, a tendência é sair da imagem e formar algo assim, né, quadriculado, cada quadradinho de uma cor. É isso que acontece dentro do computador, né, esse famoso mosaico composto pela composição RGB. Né? Quando a gente olha a mulher, a gente vê um mosaico constituído por essas quadrículas. Cada quadrícula dessa possui um único valor. E aí nós fazemos esses valores com base na intensidade do brilho do R, do G e do B. Cada célulazinha dessa que compõe o mosaico, ela é composta desses três elementos. A cor vai variar de acordo com a intensidade do brilho, onde a intensidade é mais vermelha aqui, onde eu estou mostrando para vocês. No caso, há um destaque para o brilho do vermelho, o verde e o azul nem tanto. Se é roxo, você já vê entre o vermelho e o azul essa disputa pelo campo. Se for amarelo, entre, no caso, o verde e o vermelho. E se forem todas muito intensas, o branco. Entendendo esse fundamento, então a gente sabe que esse mosaico construído por cada célula, o seu brilho vai estar associado à intensidade do vermelho, do azul e do verde. As telas são compostas, né? Hoje, por exemplo, temos as telas de LED, né? E cada célulazinha, cada pixel nessa tela, ela é constituída por essas três lâmpadazinhas, né? Que elas vão brilhar com aquela intensidade que a gente falou, e aí vai dar uma cor específica que, compondo o mosaico, você vai ter então a sua imagem, né? Aqui nós temos um quadro mostrando os resultados dessa intensidade diferencial de brilhos. Por exemplo, quando o RGB tem um brilho igual a zero, ela fica preto. Quando é branco, elas estão no valor máximo. Nesse caso, a nossa resolução radiométrica é de 8 bits, né? 8 bits é expressa pela equação 2 elevado a n, ou seja, 2 elevado a 8, que dá um valor de 256. Como zero conta, então de 0 a 255 são 256 em tons de intensidade. O pessoal fala tons de cinza, né? O tom do brilho. Quando você tem eles com uma intensidade um pouco menor que o brilho máximo, eles ficam cinza claro. Quando só o vermelho brilha e os demais não, fica vermelho. E aí vocês começam a entender essa dinâmica. E aí a gente parte para aquele princípio das bandas, né? No caso, essa tabela que foi tirada do site da USGS, representam as bandas fatiadas pelo Landsat 8. A banda 1, aerossol costeiro, banda 2, azul, 3, verde, 4, vermelho. Aqui o nosso infravermelho próximo, o 6 e o 7, SUIR, que é o infravermelho de onda curta.
E aí os alvos interagem com esse espectro eletromagnético e o sensor do Landsat ele consegue pegar certas faixas do espectro, né? E à medida que a intensidade vai sendo, como por exemplo aqui para ter o verde, nós temos quase predominantemente o brilho do verde, isso a gente falando do espectro visível, né? Vai ter uma reflectância aqui de todas elas. Só que a gente está falando daquelas que a gente enxerga. A gente não está falando do que de fato acontece na natureza, porque como vocês podem ver aqui, a banda do infravermelho ela possui um nível de reflectância muito superior ao do verde, né? Do verde 15%, por aí 17%, enquanto aqui 60%, 70% de reflectância. Então, se nós pudéssemos enxergar o infravermelho, a folha teria um brilho muito mais intenso nessa faixa do espectro do que propriamente do verde. E aí no caso do RGB, quando a gente fala dessas composições coloridas que a gente constrói a imagem, a gente consegue manipular estes valores, essas bandas, colocando, por exemplo, nós temos a construção R, G e B. Eu posso pegar simplesmente e botar um infravermelho para representar o red. Eu posso pegar o azul para representar o verde e posso botar o verde para representar o azul. Isso é possível ser manipulado no computador. Então eu posso pegar simplesmente uma faixa do espectro que eu não enxergo, que no caso é o infravermelho, e colocá-la no vermelho, ou colocá-la no verde, ou colocá-la no azul. Eu posso pegar a banda do azul e colocar para brilhar no lugar do vermelho. Não necessariamente o vermelho tem que estar no vermelho, o verde no verde e o azul no azul. Eu posso manipular de forma a eu enxergar aquilo que me interessa na composição que me interessa. Aqui, como posso mostrar para vocês, né, a composição cor natural 4-3-2 significa que a banda 4 do vermelho está no red, a banda 3 que é do verde no green e a banda 2 referente ao blue está no azul mesmo. E assim a gente vai brincando com isso. Falsa cor urbana, né, banda 7 e 6 que são infravermelho ondas curtas, né, na vermelha, na verde, e a 4 a vermelha fica no azul. E aí, de acordo com as propriedades, a gente vai manipulando isso. Então a nossa brincadeira vai se consistir em quê? Fazer um mosaico dessas cores, dessas três bandas que nós temos aqui. Só que os mosaicos não vão ser necessários utilizar elas aqui, onde você está vendo. A gente pode removê-las sem problema, porque esses arquivos já estão salvos naquela nossa pasta clip, lembra? Então a gente pode estar removendo elas de forma a deixar a interface mais leve, mais fácil para processar. Na opção raster, aqui nós temos a ferramenta miscelânea e nós vamos no item mosaico. Aqui quais são os arquivos de entrada? Se nós formos na pasta clip, nós vamos ter ali as bandas 3, 4 e 5 que a gente estava trabalhando até então. Então nós vamos selecioná-las todas elas. 3, 4, e 3, perdão, 5, 4 e 3, estou confundindo aqui. O arquivo de saída, a gente vai dar um nome para esse arquivo de saída, a gente pode chamar de RGB 543, dentro dessa pasta mesmo. Nenhum valor de dado, porque eu não quero valores nulos aparecendo, se bem que não seria necessário, porque elas já estão na dimensão correta, não vai ser reprojetado em nada, mas optei por deixar marcado. Isso aqui é importante, temos que marcar sempre isso aqui, coloque cada arquivo de entrada em uma banda separada. Eu tenho que colocar por quê? Porque senão eu não vou conseguir visualizar essa composição de cores, então eu tenho que marcar esta opção. Uma vez feito esse procedimento, a gente pode dar o OK e aguardar. Bom, rodou aqui, vamos só dar uma conferida. É o seguinte, no empilhamento das bandas, essa janela aqui tem uma caixa de diálogo, como vocês podem ver aqui embaixo, que se vocês perceberem a sequência que saiu foi a sequência 3, a sequência 4 e 5, né? B3, B4, B5. A gente sabe que a banda 3 no Landsat 8 é o verde, a banda 4 é o azul, perdão, é a vermelha, e a banda 5 é o infravermelho próximo, NIR. Então, quando a gente faz o RGB, então o 3, que é referente ao verde, está no vermelho, o 4, que é referente ao vermelho, está no verde, e o 5, que é referente ao infravermelho, está no azul. Lembra que eu falei com vocês que a vegetação... Opa, mandei rodar sem querer. Só um instante.
Eu gerei dois arquivos RGB idênticos, eu vou apagar aqui um deles sem problema. Lembra que eu falei com vocês que a vegetação ela tem uma resposta na reflectância do infravermelho muito maior que o verde? Quando eu coloquei a banda do infravermelho na sequência lá em cima do azul, a vegetação ela fica azulada. Então essa é a manipulação que a gente faz, né, para a gente enxergar algumas coisas, algumas faixas de interesse na forma como a gente quer. Essa brincadeira, né, eu falo brincadeira, mas é uma coisa bem séria, de fazer essa manipulação de cores é justamente por essa facilidade de identificar algumas feições. Nesse caso, esse resultado ficou assim, não gostei, eu queria ver da outra forma, eu queria ver a vegetação vermelha, eu queria ver a vegetação mais esverdeada. O que eu posso fazer para alterar isso? A gente pode, com o botão direito em cima da composição colorida, ou dar um clique duplo também, vai abrir uma janela. Aqui é a nossa janela de estilo, como a gente pode ver. E aí vocês vão ver o seguinte, no estilo tem aqui banda vermelha, banda verde e banda azul, o nosso RGB. A banda 1 é quem? Lembra da nossa sequência? Foi 3, 4 e 5. Eu quero ver a vegetação vermelha, né? Eu quero uma resposta para o vermelho muito intenso. A gente sabe que a vegetação responde ao infravermelho próximo. Então, qual banda que está nessa sequência? Seria a banda 3, que se refere, na verdade, à banda 5. Depois, verde, banda 2. A gente sabe que ficou lá 3, 4, 5. Sendo que a banda 3 do Landsat 8 refere-se ao verde. E a banda verde, então, deve ficar com a primeira banda, porque foi 3 a primeira, 4 a segunda, 5 a terceira. E por fim, a gente bota a banda 2, que refere-se ao vermelho em cima do azul. Feito isso, a gente manda aplicar e a gente vai ver essa alteração, né? Ficou muito esquisito, mas por quê? Porque o histograma dele não está regularizado. A gente precisa dar uma melhorada no visual dessa imagem pela técnica do histograma. É um princípio bem básico, fácil de executar para a gente dar um realce, que é a seguinte forma. Nós vamos aqui em histograma e aí vocês vão verem a curva do verde, a curva do vermelho e a curva do azul. A banda 1 então está se referindo à nossa banda vermelha. Nós vamos clicar então na primeira pontinha e vamos pegar no primeiro picozinho ou na primeira base do nosso senoide vermelho, clicando nele aqui, e aí vamos delimitar, né, onde o vermelho termina mais ou menos. O vermelho eu consigo enxergar ele legal aqui mais ou menos, e restringir o meu vermelho. Depois o 2, que é o verde, o senoide do verde começa aqui, na base dele, e termina, para mim, aos meus olhos, terminam por aqui, assim, com eficiência, né? E a banda azul, ela começa nessa interface aqui. Eu vou botar um pouquinho separado, porque ele está confrontando com o verde e com o vermelho. Eu quero realçar mais o azul para aquilo que tem uma resposta somente ao azul, ou quase predominantemente ao azul. Então eu vou manter aqui, eu acho que a linha do azul tá legal. E o restante do azul tá aqui pro final, tá até mais aberto, né? Eu vou colocar aqui. E vou mandar aplicar e vocês vão ver o resultado. Olha aí como é que ficou a feição da paisagem, né? Onde, basicamente, o que é vermelho ficou azulado, o que é vegetação ficou avermelhado, e aquilo que tem resposta ao azul ficou meio... Azul não, perdão. Ao verde, né, ficou meio esverdeado. No caso aqui a gente viu, então essa questão é até às vezes confuso, porque quando a gente fala em RGB, né, e aí a gente grava a sequência, por exemplo, eu quero 5, 4, 3, o infravermelho no vermelho, o vermelho no verde e o verde no azul. E a gente vai manipular ali no histograma e a gente vê banda 1, banda 2, banda 3, aí começa a embolar um pouquinho, mas depois que se familiariza, aí costuma causar menos equívoco. Mas aí a gente tem um exemplo de composição 5, 4, 3, né, onde está mais avermelhado, vegetação, onde está
com tons mais esverdeados, algo que dá resposta ao vermelho, porque na segunda, que representa o brilho verde aqui na tela do computador, está pegando o comprimento de onda vermelho, que é a banda 4. E 3, que é a banda verde, vai estar no azul. Então, onde estiver puxando para o azulado, né, são alvos que têm resposta, no caso, ao verde. E aí, ficou meio confuso, poderia dar um exemplo mais bacana. Eu vou dar um corte no vídeo, vou importar a banda 2, que é a banda do azul. E a gente faz aquela composição 4, 3, 2, que é da cor natural, que banda 4 fica no vermelho mesmo, a banda 3, que é do verde, fica no verde, e a banda 2 do azul fica no azul. Eu vou cortar e vou voltar com a banda azul já no esquema. Aqui eu já recortei a banda azul, né, que é a banda 2, né, tô removendo aqui da interface. Nós vamos fazer a outra composição colorida agora, que é a cor natural, que é a 432. Então nós vamos aqui em raster, miscelânea, mosaico, camada de entrada ali do nosso mosaico vai ser quem? Vai ser a 4, que é vermelho, com a 3, que é verde, com a 2, que é azul. Composição 432. Quando eu fizer isso, eu dou uma conferidinha aqui no empilhamento, só para ver se está na sequência. Ó, tá 2, 3, 4. É importante eu saber isso, que sabendo que a 2 é azul, a 3 é verde e o 4 é vermelho, na hora que eu for manipular, né, lá, eu tenho que botar a sequência 1, 2, 3, correto. 4 no vermelho, 3 no verde, 2 no azul. Camada de saída, vou botar aqui RGB 432, que é a cor natural. Unir um valor de dado, cada um em uma banda separada, sempre, né, e mando executar. Vai ficar com uma coloração diferente, óbvio. Processor, né, a gente está vendo a imagem assim porque inverteu, né? Inverteu quem? O vermelho com o azul. Então a gente vai agora com o botão clicando 2 vezes, na nossa 432, a gente vai em estilo e vamos manipular a banda. A gente sabe que a última banda é a vermelha, então a gente vai botar a banda 3, a banda 2 é a verde mesmo, só teve uma inversão do vermelho com azul, né? E aí, se a gente mandar aplicar, a gente vai ver a cor natural. Tá esquisito porque o brilho não está correspondendo à amplitude do espectro ali, né, do reflectância do espectro. A gente vai ter que manipular o histograma, né, naquela técnicazinha que a gente fez, né? A banda 1 está se referindo ao azul, a banda 2 ao verde e a banda 3, perdão, a banda 1 vermelho, banda 2 ao verde e banda 3 ao azul. Então vamos lá na banda 1, que é o azul, no início e no fim do histograma. Tá bom aqui para mim. A banda verde aqui, a banda 2, né? Início aqui mais ou menos, o fim tá algo aqui, tá bem misturado, né? Mas vai ter um resultado interessante. E o 3, que é o azul, a gente pega daqui até o finalzinho aqui na cauda, onde está mais concentrado, e manda aplicar. A gente já tem algo mais parecido com a realidade, né? Não tá grandes coisas. A gente precisa dar algumas realçadas, tem algumas técnicas de realce, né? A gente pode tentar fazer. Por exemplo, aqui, vamos em propriedades, em estilo, estender mínimo máximo, pode ser estender e cortar para mínimo máximo. Ok, manda carregar, manda aplicar aqui. Ficou bem ruim, não sei o que houve. Ok, eu não podia ter mandado estender e cortar não. Deixa eu só aqui em propriedades, estender para mínimo máximo, era para ter feito o contrário. E pronto. Aqui é mais ou menos a cena que corresponde à realidade. A gente consegue ver. Tem a questão da resolução espacial, né, que nessa imagem o pixel é 30 metros, mas é um recorte que representa a realidade. A gente agora pode colocar, né, o pontinho sobre aqui, só para a gente ver mais ou menos onde está o foco de incêndio. Está nessa parte onde aparentemente tem menos vegetação, né, está com uma coloração mais avermelhada e tal.
talvez sejam pontos aí onde a gente tem maior probabilidade de queimada justamente pela falta do vigor da vegetação, material mais exposto e tal. A resolução não é tão boa, né? Como é que a gente tiver essa questão da resolução? Se a gente for em propriedades lá em metadados, né? Tudo que a gente for olhar referente à imagem aqui, a gente vai em metadados, né? Se a gente descer, a gente vai ver o seguinte: tamanho do pixel 30-30. Quer dizer que cada quadradinho desse que vocês estão vendo, que a gente discutiu bastante, tem 30 metros cada lado. Então assim, não é uma resolução tão boa, mas é o suficiente para a gente ter uma compreensão do comportamento no terreno e tal. Aqui está a nossa outra composição, né? Uma composição 543, né? E vocês podem ver que a vegetação, né? Estou sobrepondo, ficou avermelhada. Onde tem um solo mais ou menos exposto, está meio esverdeado por causa do efeito do vermelho. E assim vai. O próximo vídeo, né? Esse vídeo eu vou encerrar por aqui com a composição colorida. O próximo vídeo vai ser um pouquinho mais curto. Eu vou fazer alguns procedimentos para extrair curva de nível da imagem STM, que são dados altimétricos. Então nós vamos extrair curvas de níveis daqui. Nós também vamos fazer a classificação de declividade do terreno e, se possível, se houver tempo, também nós vamos fazer a extração de rede de drenagem. Espero não superar o outro, porque o outro eu tive que explicar mais fundamentos e princípios. E aí, por fim, a gente vai fazer um layout, né, que é o acabamento, o nosso mapinha final. Vamos fazer uma coisa bem simples no layout. Mais pra frente eu quero fazer um vídeo dedicado somente à confecção de layout, para poder, porque é uma questão mais artística, né? Claro que a gente tem que ter um domínio, mas tem que ter uma sensibilidade também para fazer o mapa. E isso varia de pessoa para pessoa. Cada um tem seu meio de fazer, sua técnica, o que acha mais bacana ou não. Mas eu vou passar alguns procedimentos gerais para isso. Então é isso aí, pessoal. Valeu, hein? Falou!